Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast do Mulheres Rainhas. E como vocês sabem, eu me chamo Isis Ávila e agradeço por você estar aqui em mais um episódio com a gente. Para começar, eu já gostaria de dizer para vocês que, por favor, deem um like e que também se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Como vocês sabem, o nosso podcast pertence ao grupo da Central das Escrituras. E a gente tem os episódios no YouTube e também no Spotify. E eu agradeço também por vocês que têm compartilhado o link com os amigos de vocês, que têm compartilhado nos grupos do WhatsApp. Isso tem ajudado bastante. Então, muito obrigado. E com certeza, como vocês sabem, a gente está aqui para ajudar com que o Evangelho em português tenha mais subsídios para aqueles que desejam estudar, ter um pouquinho mais de informação aqui e ali a respeito do Evangelho, e claro, isso não substitui o estudo pessoal, mas para ajudar aqueles que estão interessados a compreender alguns tópicos aqui e ali, né? E também, como eu falei para vocês, muito obrigada a todos os brasileiros que estão pelo mundo também, que ouvem o podcast, e obrigado também a vocês, membros que são de Portugal, também a vocês que são de Angola, Cabo Verde, e também outros lugares que falam português. Muito legal saber que vocês também estão gostando do podcast e sintam-se todos bem-vindos aqui ao nosso grupo. E é muito bom ter esse espaço onde a gente pode trocar informações e aprender mais juntos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Como vocês sabem, isso é algo totalmente voluntário e ninguém aqui tem desejo de fazer dinheiro em cima do evangelho ou algo assim. Então, cada vez que vocês compartilham, que vocês sugerem, que vocês comentam com os amigos de vocês, isso está fazendo obra missionária. Então, é uma forma moderna de fazer obra missionária no mundo digital. Então, muito obrigada a vocês que são missionários aqui com a gente. E ajudando, como o Elder Bednar ele falou, né, de a gente mudar o mundo com o evangelho e usar os nossos talentos, os nossos dons para ajudar a compartilhar e esclarecer e defender a igreja também. O presidente Ballard, ele falou isso, né, que os membros que têm um testemunho e que têm boa intenção e que sabem usar essas ferramentas, que pudessem participar mais das redes sociais para justamente também ajudar a responder questões a respeito da igreja, porque imagina, a gente são um planeta de 8 bilhões de pessoas, né? Às vezes não dá conta de responder pessoalmente cada um, a igreja fazer isso. Mas a gente, como membros, a gente pode, às vezes, alcançar pessoas e ajudar aqueles que estão realmente buscando a verdade. Né? O evangelho em si mesmo não precisa de defesa, como o Elder Bednar falou, mas a gente, na nossa missão de coligar Israel, a gente está também fazendo a nossa parte. E isso é muito importante. Então, muito obrigado por vocês que estão aqui com a gente, ajudando a coligar Israel e proclamar o Evangelho, que é um dos grandes pontos dos nossos últimos dias. A gente sabe que quando a coligação de Israel acontecer até um ponto que eu não sei qual é, mas que o Senhor estabeleceu que seja, a gente sabe então que o Salvador vai retornar em sua segunda vinda, né? Então é muito importante que a gente participe disso, que a gente esteja engajado na preparação para a segunda vinda. E falando sobre isso, eu trouxe algo hoje que eu acho que vai ajudar muitos de vocês, não somente no seu próprio estudo pessoal, mas também na forma como nós podemos ajudar aqueles que têm questões, que têm perguntas a respeito da igreja, ou aqueles que estão enfrentando alguma crise de fé, ou algo assim. Mas para começar, eu só quero dar uma dica para vocês. Algumas pessoas me enviaram perguntas lá pelo direct no Instagram, me perguntando a respeito da sessão 84 de Doutrina e Convênios. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje 3 pontos. Então, o primeiro ponto é a respeito disso, a respeito da sessão 84, só para falar bem rapidinho. Eu só queria dar algumas dicas para vocês, para o estudo pessoal de vocês. Então, essa sessão 84, ela é muito importante e o próprio presidente Nelson, ele falou, tem até vídeo gravado, a igreja publicou e tudo, onde ele explicou que a sessão 84 é tão importante para as mulheres quanto os homens na igreja. E a gente até foi convidado por uma presidente da Socorro, um tempo atrás, a presidente das moças, que a gente estudasse, entendesse e até mesmo memorizasse
né, alguns pontos da sessão 84. Então, qual é a minha dica para vocês? Lembrem, quando vocês estudarem essa sessão, de que essa sessão é uma revelação sobre o sacerdócio, né? O juramento e convênio do sacerdócio. Não é uma revelação sobre ofícios do sacerdócio. Isso é algo que às vezes muitos membros confundem e vocês precisam ter isso em mente quando forem estudar. Ela não é uma revelação sobre os ofícios. E aí, se você não sabe o que é um ofício no sacerdócio, anota aí outra coisa que você também precisa estudar, que você precisa entender por si mesmo. Como mulher e como homem, você precisa entender, tá bom? E aí, também outra coisa que a gente precisa lembrar é que a sessão 84 é uma revelação a respeito do templo, né? E que o sacerdócio, ele é investido a nós com o poder do alto, no templo. Então, é essa a grande diferença e por isso que tem muitos membros que precisam entender que não é uma revelação sobre ofícios e que é uma revelação que explica a respeito do templo, tá? E de que o sacerdócio e de como ser investido com o poder do alto. Se você não sabe o que é poder e o que é o poder de Deus, o presidente Nelson tem falado muito sobre o poder. Então, volta lá e dá uma analisada nos discursos dele que você vai poder entender um pouquinho melhor o que é poder, tá bom? E a gente, então, o terceiro ponto para lembrar sobre essa sessão é que as promessas e bênçãos que estão registradas nessa revelação, elas se tornam, ela é grande parte para a gente entender, a gente precisa entender o convênio abraâmico, porque essa sessão ela está falando a respeito disso também, de como se tornar a semente de Abraão e os eleitos de Deus e receber tudo o que o Pai possui. Imagina, receber tudo, não tem mais nada para receber além do que tudo. Então essa sessão ela é muito especial e para você também entender essa sessão, você tem que entender o que é o convênio abraâmico. Se você também não sabe, volte lá, o presidente Nelson tem falado muito sobre isso. Eu tenho alguns episódios do podcast que também falam, eu falei bastante já sobre o convênio abraâmico. Tem vários episódios também que eu falei sobre bênção patriarcal, que a nossa bênção patriarcal também nos ajuda a entender a nossa posição em algumas coisas em relação ao convênio abraâmico, por causa da nossa tribo, e também conselhos que vêm, que falam sobre desde a nossa existência pré-mortal até a nossa vida aqui na mortalidade e também o que vem depois dessa vida, porque a bênção patriarcal não tem data de vencimento, né? Muitas promessas são além dessa vida também. E se você tem perguntas a respeito da nossa vida, como era a nossa vida antes de vir para cá, no episódio onde eu falei sobre as mulheres e o sacerdócio, eu traduzi algumas coisas que a Sister Nelson ela explicou sobre a nossa vida pré-mortal e sobre convênios. Então, você pode voltar lá e ouvir aquele episódio, se você ainda não ouviu, e estudar as escrituras e as coisas que a Sister Nelson comentou lá. Ela também já repetiu algumas coisas em outros discursos, em outros devocionais que ela falou. Então, se você não acompanhou muito do que ela falou nesses outros devocionais, vai nesse episódio do podcast e ouve ele, que isso vai te ajudar bastante também. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro ponto. E lembrando que, se você tiver qualquer pergunta ou comentário, fique à vontade de deixar embaixo na caixinha ou também de enviar para mim pela caixinha do Instagram. Tá bom? Agora vamos ao nosso segundo ponto. Falar um pouquinho a respeito da segunda vinda. Algumas pessoas perguntaram também nas redes sociais, eles comentaram que no livro de Mórmon a gente aprende que Samuel Lamanita, né, ele comentou e ele foi muito específico a respeito de alguns dos sinais e ele até mesmo ele falou, né, que em 5 anos o Salvador nasceria. Então ele foi muito, muito claro em algumas coisas que ele falou e algumas pessoas perguntaram por que o profeta vivo hoje também não pode fazer isso em relação à segunda vinda, né? E aí eu vi que algumas pessoas tinham essas perguntas, esses comentários e eu fiquei pensando, bom, o que a gente pode pensar disso, né?
E aí, essa parece ser uma pergunta que muitas pessoas também fora da igreja, mesmo sem saber a história né, do livro de Mórmon, de Samuel Lamanita, as pessoas que acreditam, né, os cristãos que acreditam que o Salvador vai retornar, eles também têm, quando eles estudam a Escritura, eles pensam, poxa, né, por que a gente não tem mais informação? Então, acredito que todos aqueles que estão esperando pela segunda vinda, eles têm essa ideia estão com essa ideia de querer, como o Jacó, ele falou também, né, no livro de Mórmon, ele usou até a expressão olhar além do marco, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado no que a gente está querendo impor, que os líderes falem algumas coisas para nós. Até mesmo a gente precisa tomar um cuidado que tem muita gente nessa geração e nessa sociedade de hoje em dia que querem receber tudo mastigadinho, né? E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o Senhor, ele raramente ele dá alguma coisa mastigadinha pra gente. Ele quer que a gente estude, que a gente se sacrifique, que a gente mostre interesse e esforço, né? Raramente o Senhor nos dá alguma coisa sem esforço. Então a gente precisa lembrar disso. Se eu quero entender mais a respeito da segunda vinda e estar preparado, se isso vai acontecer nos meus dias ou não, a gente tem que ter esforço pessoal e o Pai Celestial vai nos dar orientação para a gente ficar dentro de um campo seguro, né, em relação a esse assunto. Tem algumas pessoas aí que estão querendo colocar palavras na Bíblia que não existem e até mesmo falar em nome do Senhor quando eles não têm autoridade nenhuma para isso. Tomem muito cuidado com essas formas de anticristo que existem hoje em dia. E lembrando também, talvez, se você é um membro novo na igreja, ou se você ainda não estudou esse tópico, na igreja a gente não acredita que o anticristo vai ser uma pessoa, ou um país ou um grupo que vai se levantar e vai tomar conta do planeta e coisas assim. Não. Tudo o que não é do Salvador, para nós, é considerado o anticristo. É considerado Satanás fazendo o trabalho dele de servir de oposição em todas as coisas. Então, tomem cuidado também com o que é... Qual é a definição que a gente tem na igreja, para não confundir com o que outras religiões falam, né? Então, vai lá no tópico de estudo do Evangelho, né? Lá você pode usar o aplicativo, você pode ir também direto no site, se você está acessando pelo computador, e você vai lá nos tópicos da igreja, tem os assuntos, você vai ver que anticristo, né? Não fiquem esperando aí que vai se levantar uma nação e que vai dominar tudo, ou uma pessoa que vai... Porque, como também o próprio livro de Mórmon ensina, só existem duas igrejas na Terra. Uma é a igreja verdadeira, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o que não é a igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias não é a igreja verdadeira, então não é a igreja de Deus. Portanto, cedo ou tarde, todos serão convidados a conhecer e saber a verdade por si mesmos e terem a opção de usar o seu arbítrio para aceitar ou não. Então, a gente precisa estudar o livro de Mórmon e entender o que ele está falando sobre os nossos dias. Por isso, também, que o presidente Nelson ele fala para a gente, você já deve ter percebido isso, se você tem acompanhado ele, desde que ele foi... chamado, né, como profeta, ele tem deixado claro que o vocabulário importa, as palavras importam. Então, se você não entende o que determinada palavra significa, o que determinada sentença significa, procure nas escrituras, procure no site oficial da igreja. Não fiquem se baseando somente na opinião de terceiros, e isso inclui eu também. Não fiquem... a Isis falou no podcast. Não. O que eu comento para vocês aqui é subsídios, obviamente que são todos, como eu disse, sempre repito para vocês, eu sempre trago assuntos oficiais. Isso vocês podem confiar. Mas eu não quero que vocês citem a Isis. Eu quero que vocês tenham o próprio entendimento de vocês, pela confirmação que vocês têm o direito de receber por ser membro da igreja do Espírito Santo.
Então, isso é algo que você precisa fazer por si mesmo para ter essa confirmação e ouvir o Senhor e ter esse testemunho forte, cravado no seu coração, a ponto de que você sabe por si mesmo que essas coisas elas são verdadeiras e você tem direito a receber isso. Então, por isso que eu falo, não baseie né, o conhecimento, as impressões a respeito do que terceiros. Busca você ter um próprio relacionamento direto com os céus. E a gente, como membro da igreja, a gente tem direito a isso. E por isso que o templo é importante. E por isso que o seu batismo é importante. E por isso que renovar os convênios do batismo toda semana, através do sacramento, é importante. Para vocês verem como tudo se conecta. Como tudo está interligado e como o plano de salvação ele é bem claro se a gente se esforçar para entender todos esses pontos, né? Isso é a beleza do Evangelho e é uma obra maravilhosa, um assombro, porque realmente a gente pode entender por nós mesmos, a gente não depende que outra pessoa venha e nos ensina, a gente pode ter esse conhecimento por nós mesmos. Então, continuando aqui nesse segundo tópico que eu comentei, é fato que nós temos hoje em dia, né, 15 profetas que são videntes e reveladores, e existem membros da igreja que olham para o relato de Samuel no Lamanita, no livro de Mórmon, que vocês, aliás, podem ler lá no livro de Elamã, do capítulo 13 ao 15, e a pregação dele aos nefitas foi bem interessante, foi de uma forma muito eficiente, porque ele ajudou, né, os nefitas convertidos, ele ajudou com que eles tivessem informação suficiente para prepará-los para o que iria acontecer, né, e todos os que acreditaram em sua palavra, eles procuraram se estar em sintonia com os líderes da época, e eles procuraram fazer convênios, e eles procuraram estar ouvindo e preparados para quando o Salvador chegasse. Então, eu gostaria de ler aqui para vocês uma parte que fala na seção 42 de Doutrina e Convênios e na seção 43, que diz assim: Novamente vos digo que a ninguém será dado sair para pregar meu evangelho ou edificar minha igreja, a menos que seja ordenado por alguém que tenha autoridade e seja conhecido pela igreja que ele tem autoridade e que foi regularmente ordenado pelos líderes da igreja. Pois eis que é verdade vos digo que recebestes o mandamento como lei para a minha igreja, por intermédio daquele a quem designei para receber mandamentos e revelações de minha mão. E isso sabereis com certeza, de que não há outro designado a vós para receber mandamentos e revelações até que seja arrebatado, se esse permanecer em mim. Mas em verdade vos digo que ninguém vos será designado para este dom, a não ser por meio dele, pois se for tirado dele, ele não terá poder, exceto para nomear outro em seu lugar. E essa vos será uma lei. Não aceiteis os ensinamentos de ninguém que vos seja apresentado como revelações ou mandamentos, e isto vos dou para que não sejais enganados, para que saibais que quando são ou quando não são meus. Pois em verdade vos digo que aquele que for ordenado por mim entrará pelo portão e será ordenado, como vos já disse, para receber revelações que recebestes e que recebereis por intermédio daquele a quem vos designei. Então, hoje, aqueles que tentam entrar por um outro caminho que não seja o portão, né, como ele falou bem claro, e a gente sabe que aqueles que, sabendo que não pode passar por esse requisito, tentam desacreditar ou até mesmo destruir esse portão. A gente vê isso acontecer diretamente na internet, com as pessoas que são anti-igreja, anti-líderes da igreja, ou pessoas que querem modificar a igreja para que elas possam se sentir... que elas possam, ao invés de elas mudarem, elas querem que a igreja mude para aceitar elas. Isso tem que tomar muito cuidado. Então, o padrão que o Senhor nos deu para essa dispensação pode ser, pode ser bem claro para nós em nossos dias, da mesma forma como foi nos dias de Samuel Lamanita. Tem até uma citação do presidente Joseph F. Smith, que ele disse assim, e aí, como são as palavras dele que eu vou ler, a gente usa o costume de dizer o quê? Abre aspas. Então, você sabe que são as palavras dele, que ele comentou no Diário dos Discursos, no capítulo 24.
Ele disse assim: não é da minha conta, nem de qualquer outro indivíduo, erguer-me como um revelador, como um profeta, como um vidente, como um homem inspirado, para dar revelação para a orientação da igreja ou assumir para ditar às autoridades presidentes da igreja o que fazer. Não podemos aceitar nada como autoritativo, a não ser o que vem diretamente por meio do canal designado e as organizações constituídas do sacerdócio, que é o canal de Deus designado para dar a conhecer sua mente e a vontade ao mundo. No momento em que os indivíduos procuram qualquer outra fonte, neste momento eles se abrem para as influências sedutoras de Satanás e se tornam passíveis de se tornarem servos do diabo. Eles perdem de vista a verdadeira ordem pela qual as bênçãos do sacerdócio devem ser desfrutadas. Eles saem dos limites do reino de Deus e estão em terreno perigoso. Sempre que vi um homem se levantar afirmando ter recebido revelação direta do Senhor para a igreja, independentemente da ordem e do canal do sacerdócio, você pode considerá-lo um impostor. Fecha aspas. Então, ele foi bem claro, né, gente? E o nosso profeta e os apóstolos modernos, a gente sabe que eles são aqueles que o Senhor designou para nos guiar hoje em dia. Eles que são essa forma organizada que o Senhor declarou que deveria ser, essa estrutura do sacerdócio que o Senhor declarou que deveria ser. E embora a gente saiba que eles sejam homens como nós, assim como você e eu, eles não são nenhum super-hero, né, um super-herói, eles não são alguém de outro planeta, eles são aqui alguém tão mortal como a gente. Mas quando eles são homens que são chamados e quando eles estão agindo sobre essas chaves que eles receberam sobre o manto, né, do qual eles foram ordenados por Deus, a gente sabe que eles estão agindo de acordo com os canais que Deus ele estabeleceu para liderar a igreja, e não somente a igreja, liderar o mundo. Né? Porque a gente sabe que o profeta não é só profeta da nossa igreja. Ele é o profeta, ele é o único profeta vivo e verdadeiro para o mundo inteiro. Quer eles aceitem isso ou não, o presidente Nelson é o profeta do mundo hoje. E então, por isso que, né, os líderes são os vigias da torre. E a gente também, por isso, por entender essa estrutura, por a gente saber como o sacerdócio está estruturado e como ele funciona, é que a gente também precisa conhecer e apoiar os nossos líderes locais. Então, tem uma certa responsabilidade nossa também nesse assunto. E aí, então, no que diz respeito aos sinais que né, serem observados e os cronogramas e todas as coisas, como a gente viu que aconteceu com os nefitas e os lamanitas, a gente precisa entender, então, que as estruturas, elas pertencem aos seus tempos específicos. Então, embora os nefitas tivessem escrituras que os advertiam e que eles deveriam se arrepender e preparar para o Salvador, para que ele estivesse entre eles precisavam procurar alguns sinais. Nós, por outro lado, nós temos tantas escrituras referentes à nossa época, à segunda vinda do Salvador, que nós temos mais subsídios para estudar, para compreender, nós temos fontes oficiais, então nós né, a gente tem que se preocupar mais em estudar o que a gente já tem do que pedir mais. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, né? Tem uma citação do presidente Harold Billy, que também foi presidente da igreja, que eu acho que pode ajudar vocês. Ele falou assim, abre aspas, existem entre nós muitos escritos soltos prevendo as calamidades que estão prestes a nos atingir. Alguns deles foram divulgados como se fossem necessários para despertar o mundo para os horrores que estão prestes a nos atingir. Muitos deles são de fontes nas quais não pode haver confiança. E que não pode haver confiança inquestionável. Vocês, portadores do sacerdócio, estão cientes do fato de que não precisamos de tais publicações para sermos advertidos se apenas estivéssemos familiarizados com o que as Escrituras já nos falaram com clareza? Deixe-me dar-lhe a palavra segura de profecia, na qual você deve confiar como seu guia, em vez dessas fontes estranhas, que podem ser grandes implicações políticas até mesmo. Leia o capítulo 24 de Mateus, especialmente a versão inspirada, que foi traduzida por Joseph Smith e que se encontra em Pérola de Grande Valor. Em seguida, leia a seção 45 de Doutrina e Convênios, onde o Senhor, e não um homem, documentou os sinais dos tempos. E também
A outra referência, leiam a seção 101, a seção 133, e ouçam o relato passo a passo dos eventos que levaram à vinda do Salvador nessas sessões. E, por fim, volte-se para as promessas que o Senhor fez aos que guardam os mandamentos quando esses julgamentos recaem sobre os iníquos, conforme estabelecido na seção 38 de Doutrina e Convênios. Então, irmãos, estes são alguns dos escritos com os quais vocês devem se preocupar, em vez de comentários que possam vir daqueles cujas informações podem não ser as mais confiáveis e cujos motivos podem ser talvez até mesmo questionados. E posso dizer que a maioria desses escritores não é prejudicada por ter qualquer informação autêntica em seus escritos. Isso a gente precisa aprender e ter, saber discernir o que são essas fontes. Então, nesse ponto 2 é isso que eu gostaria de falar para vocês e recomendar que vocês tenham, fazer esse estudo dessas sessões e também alertar vocês para que se apeguem à palavra revelada de Deus e não procurar teorias sensacionalistas ou novas ou empolgantes por aí, porque a gente sabe que tem muitas pessoas hoje em dia que querem usar as redes sociais como palco. Elas querem atenção, né? A gente sabe que tem muitos narcisistas, muitos até mesmo psicopatas que têm posições de liderança nesse mundo de hoje, até mesmo dentro de igrejas. Aliás, eu acho que o lugar preferido da psicopata e narcisistas hoje em dia é dentro de igrejas e nas redes sociais. Você pode ver isso direto. Então, cuidado com isso. Não ouçam a opinião e se baseiem no que essas pessoas estão falando e procurem sim estar conectados com o presidente Nelson, a primeira presidência da igreja e o Quórum dos 12. E aí sim, vocês, não só vocês, né, todos nós, estaremos preparados para saber e ter discernimento e orientação do Espírito Santo em relação à nossa preparação para a segunda vinda. A gente sabe que o próprio presidente Nelson já falou várias vezes sobre esse assunto, então a gente tem que estar familiarizado com o que ele está falando e não com o que as pessoas que não têm autorização ou jurisdição nenhuma estão falando. Tem que saber discernir um assunto do outro, uma posição do outro, uma estrutura do outro, entendem? Isso a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, então, vamos para o nosso terceiro ponto. Ok, então vamos ao nosso terceiro ponto e como eu estava falando sobre o profeta, presidente da igreja, resolvi trazer para vocês aqui mais palavras do profeta. E aqui nessa época, é palavra do presidente Nelson, mas aqui na época ele era um apóstolo. Isso foi no ano de setembro do ano de 2000. 2000, então foram o quê? 23 anos atrás. Mas, né, nesse devocional, na BYU, do ano de 2000, o presidente Nelson ele falou sobre identidade, prioridade e bênçãos. Eu acho que alguns dos pontos que ele falou naquela época servem muito para a gente hoje e também servem para a gente até mesmo conhecer um pouco mais sobre o presidente Nelson e a gente vê a importância e se a gente familiarizar da forma como ele tem falado desde quando ele era um membro do Quórum dos 12 e com muito mais ênfase desde que ele se tornou profeta. Mas é interessante a gente analisar isso para a gente entender o que ele tem falado e até mesmo por que hoje em dia a gente está vendo aí uma ênfase muito grande nos templos, uma ênfase muito grande na coligação de Israel, e uma ênfase muito grande na gente entender qual é a nossa parte nesses eventos que estão acontecendo. Por que a gente foi reservado para nascer especificamente nessa época? Se vocês voltarem lá atrás, quando eu fiz aquele episódio comentando sobre as leis Deus e as leis eternas, lá também o presidente Nelson ele falou por que Deus ele estabeleceu essas coisas, e ele falou assim que certamente quando o véu for retirado,
ele falou assim que ele não tem, né? Ele sabe que alguns de nós até mesmo pediram e imploraram para nascer nessa época, para defender o Salvador. E a gente foi confiado para nascer nessa época porque a gente, obviamente, foi o nosso arbítrio. Ninguém foi empurrado de uma nuvem e bum, nasceu aqui. Não, houve toda uma organização. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus de ordem. Então tudo foi organizado. O plano de salvação ele é perfeito. E então, mas o que acontece? O nosso arbítrio, né? Certamente a gente sabia, a gente se preparou e a gente veio consciente de que a gente ia nascer nesses últimos dias, o mundo que a gente ia enfrentar, as circunstâncias em que a gente iria nascer, e tudo isso a gente aceitou. Então a gente precisa lembrar. E tem um discurso também onde o Elder Holland ele falou, né, que muitas vezes quando a gente realmente está se esforçando para entender o Evangelho e a gente ouve o Espírito, a gente pode ouvir essas verdades como se fossem ecos de testemunhos passados. De alguma forma, o nosso espírito, ele sabe que a gente já ouviu essas verdades. A gente já sabe, a gente já aprendeu essas verdades. A gente só está sendo relembrado. Por causa do véu do esquecimento, a gente não tem tudo com clareza hoje na nossa frente. Mas nosso espírito, ele sabe que esses são ecos de testemunhos passados. Então é uma voz familiar, a gente sabe que a gente já sabe, e Deus sabe que a gente sabe. Isso é muito interessante. Se você quer entender melhor essa expressão, ouça o nosso episódio passado do podcast, onde eu falei mais sobre isso. Mas então, vamos falar aqui sobre esse devocional, onde o presidente Nelson falou sobre identidade, prioridade e bênçãos. E então eu vou começar a ler para vocês a partir de agora as palavras dele. Ele começou assim: Obrigado, presidente Robert L. Millett, por sua apresentação. Agradecemos a você e a todos os que servem fielmente como líderes entre os maravilhosos jovens de Sião. Agradecemos a presença do que na época, né, era o Elder Henry B. Eyring, do Quórum dos 12, e Elder Muriel Bateman, dos 70. Eram eles que serviam no ano 2000, assim. E de cada um de vocês, maravilhosos jovens adultos. Milhares estão participando aqui esta noite, e outros milhares participarão via transmissão, ou via satélite, ou gravação, e receberão mais tarde, tanto na América do Norte, América do Sul e Central, Europa, África, Ásia e as Ilhas do Mar. Disseram-me que cerca de 1/4 de jovens participarão conosco nesta ocasião. Então, no ano de 2000, 1/4. Hoje, certamente, né, pela a forma como a gente tem estruturado a internet, as redes sociais e a forma como a igreja se estruturou desde a pandemia, certamente esse alcance é muito mais do que isso, né? A gente sabe, a própria Sister Nelson comentou, né, que a Conferência Geral de 2022 alcançou 200 milhões de pessoas. Então a gente sabe que hoje em dia é bem maior esse alcance em tempo real, né, gente? Eu tô falando de gravação e escrito mais tarde é muito maior. Então ele falou assim: a irmã Nelson e eu expressamos nossa admiração por cada um de vocês. Trazemos saudações do presidente Gordon B. Hinckley, do presidente Thomas S. Monson e do presidente James E. Faust, e dos nossos irmãos do Quórum dos 12. Então a gente sabe, né, gente, que a presidência da igreja, né, no ano 2000 eram eles. E agradecemos sinceramente ao irmão Peterson por sua mensagem e seu ministério no sistema educacional da igreja. A irmã Nelson e eu apreciamos suas belas canções de fé e devoção. Embora o mundo esteja passando por um desvio espiritual, vocês, jovens, são a prova viva de que os santos dos últimos dias podem ser diferentes. Como uma rocha gigante centrada em um rio caudaloso, você é firme, e nós te admiramos. Gostaríamos de poder conhecer cada um de vocês pessoalmente. Não sabendo como fazer isso, esperamos que você saiba de nosso amor por você e das nossas orações por seu sucesso e sua felicidade. A minha mensagem esta noite é sobre a sua identidade, prioridade e bênçãos, uma compreensão da sua inter-relação que pode te ajudar a lidar melhor com os desafios da vida. É importante que você saiba quem você é e quem você pode se tornar. É mais importante do que o que você faz, mesmo tão vital quanto o seu trabalho é e será. Você busca uma educação para se
preparar para o trabalho da vida, mas quero que você também se prepare para a vida eterna. Enfatizo isso porque algumas pessoas na jornada da vida esquecem quem realmente são e o que é realmente importante. Sem identidade e prioridades seguras, as bênçãos mais importantes ficam à mercê das coisas menos importantes. Para ilustrar isto, gostaria de ler uma carta escrita por uma jovem mãe que diz assim: Prezados Elder e Sister Nelson, meu marido acaba de iniciar seu estágio. Temos 4 filhos, com idades entre 20 meses e 7 anos, e gostaríamos de ter mais. Meu problema é que não vejo como ele pode dar tempo para nossa família, como os profetas eles nos orientam a fazer. Meus filhos de 7 e 5 anos já me perguntaram, por que o papai não vem mais vezes para casa? Eles parecem se sentir à vontade com a minha resposta de que o papai está ocupado ajudando muitas pessoas doentes. Mas o que devo dizer a eles quando tiver idade suficiente para entender que papai poderia ter escolhido uma especialidade que consome menos tempo? Por favor, me ajude a entender. Tenho orado por paz e compreensão. Com muito respeito e admiração, termina a carta. E aí o presidente Nelson volta e diz: Agora, por que eu incomodo você com os problemas desta carta? Simplesmente porque em alguns anos muitos de vocês estarão onde estão agora. Ou talvez muitos já estão nisso, ou alguns ainda estão estacionados pensando sobre isso, muito ocupados e muito frustrados. Eles devem resolver seus próprios problemas e estou confiante de que o farão. Talvez nós possamos usar o dilema dessa carta como trampolim para a nossa discussão aqui hoje. E é melhor nos prepararmos hoje para os desafios de amanhã. Tais preocupações não se limitam aos profissionais médicos ou algumas profissões que são um pouco mais desafiadoras. A esposa de um médico, como a esposa de um motorista de caminhão, um soldado, um piloto de avião, deve saber que o importante trabalho de seu marido o levará para longe de casa. Isso coloca o fardo da fidelidade, identidade e prioridade diretamente sobre os ombros de cada indivíduo e de cada casal a se esforçarem para merecer as bênçãos do Senhor. Nunca foi fácil ser um santo dos últimos dias comprometido, e não é agora, mas as recompensas valem a pena. Então vamos aos meus 3 pontos. Primeiro, identidade. Se o Senhor estivesse falando com você agora, Ele te encorajaria a entender sua identidade, a saber quem você realmente é. Ele o fez quando falou ao povo da América Antiga, porque ele ensinou a eles, depois de se identificar, ele informou seus ouvintes sobre a sua identidade a eles. No capítulo 20 de 3º Nef, ele disse: Eis que sois os filhos dos profetas, e vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio que o Pai fez com vossos pais, dizendo a Abraão: E em tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Vocês, meus queridos membros adultos da igreja, compartilham essa mesma identidade, o que significa ainda mais quando são selados ao seu companheiro no templo. Alguns de vocês já estão casados. A maioria de vocês ainda está procurando o caminho certo. E eu desejo que você faça bem. Continue procurando. Não se esqueça, nem um homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Vocês não acham que 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 11, não é uma boa escritura? Eu amo isso. Então, sejam casados ou solteiros, todos vocês terão um trabalho a fazer. Espero que seja agradável. É bom pular da cama todas as manhãs ansioso para aproveitar o dia de trabalho e é especialmente gratificante quando podemos abençoar a vida de outras pessoas. Mas, por favor, lembre-se, você trabalha para sustentar a vida. Você não vive para sustentar o trabalho. Sua vida será uma experiência abençoada e equilibrada se você primeiro honrar sua identidade e prioridade. Mantenha uma boa visão de longo alcance, sabendo que os dias de aposentadoria do seu trabalho chegarão. Também haverá um fim para a sua vida mortal.
Para vocês que são os jovens adultos fortes e vigorosos, essas realidades parecem bastante remotas sobre as últimas coisas com as quais você se preocupa. Mas o dia da sua morte está chegando e, eventualmente, você se apresentará diante do Senhor em julgamento. A contemplação da vida após a aposentadoria e da vida após a morte pode te ajudar a lidar com os desafios contemporâneos. Em nossa discussão, espero que você perdoe a referência à minha experiência pessoal. Espero que as lições da minha vida possam ser relevantes para você e para o ocupado estagiário marido e a sua esposa que escreveram aquela carta. A aposentadoria parece muito distante para aquele casal. Mesmo um ano de estágio parece insuportável e provavelmente será seguido por uma residência que irá durar ainda mais tempo. Esses termos, interno e residente, significam exatamente o que querem dizer. Um estagiário está confinado e um residente, ele reside em um hospital. Isso pressagia problemas duplos para uma família. Lembro-me de quando eu mesmo era residente em um grande hospital em Boston. Eu estava de folga todas as noites e todos os fins de semana. Nas noites de folga, eu chegava em casa para minha esposa e nossos 4 filhos depois que os bebês dormiam. Partia de manhã, antes que todos estivessem acordados. Para poder assistir à reunião sacramental, eu tinha de trocar horas de serviço com alguns de meus colegas judeus ou adventistas do 7º dia. Eles estavam dispostos a cobrir-me temporariamente no meu sábado, enquanto eu os cobria nos deles. A propósito, desfrutei de algumas das minhas experiências de ensino familiar mais bem-sucedidas naquelas noites de folga altamente valorizadas. Mas os meus anos de treinamento foram seguidos por uma carreira cirúrgica maravilhosa e repleta de desafios e recompensas, mas agora já está para trás, já está atrás de mim. Felizmente, minha querida esposa ainda está aqui comigo. 10 dias atrás, comemoramos o nosso 55º aniversário de casamento. Aliás, gente, deixa eu abrir uma aspas. No ano 2000, a primeira esposa do presidente Nelson, a Denzel, ela ainda estava viva, né? A gente sabe que ele se casou com a Wendy Nelson, que é a segunda esposa do profeta, em 2006. Então, se liguem nas datas, tá bom? Voltando, ele disse assim: nossa família é muito preciosa para nós. Ela nos abençoou com 10 filhos. O tempo decorrido entre minha formatura na faculdade de medicina e minha entrada na clínica privada foi cerca de 12 anos. 7 dessas 10 crianças chegaram antes que pudéssemos realmente pagar por elas. Agora, todos os 10 se casaram no templo e têm as suas próprias famílias. Eles nos trouxeram 52 netos e somos muito gratos pelas investiduras e selamentos no templo que nos unem para sempre. E a nossa família continua crescendo. E então vem o meu segundo ponto: prioridade. Minha formação em medicina pode ser relevante, embora a maioria de vocês não vá se tornar doutor em medicina. Os princípios eternos que regem a felicidade aplicam-se igualmente a todos. Duvido que o Senhor se importe muito com a honrosa vocação que você escolher, mas Ele se importa se vocês amam e servem uns aos outros. E vocês leem sobre isso no capítulo 4 de Mosias. E Ele se importa para que você tenha a obediência e a autodisciplina necessárias para manter sua identidade e honrar suas maiores prioridades. Quando tínhamos a idade da maioria de vocês jovens e adultos solteiros e adultos casados da igreja, a irmã Nelson e eu, nós nos casamos. Nos bons e maus momentos, fundimos nossa identidade e fixamos o nosso foco em nossa maior prioridade, o nosso casamento eterno. Durante o prolongado período de educação e posterior prática médica, ela poderia ter reclamado da minha agenda, mas nunca o fez. Nossos filhos não se sentiam privados do tempo de seu pai, simplesmente porque a irmã Nelson nunca murmurava.
As atitudes deles foram moldadas pela atitude dela. Cada momento que passamos juntos, ela aproveitou a oportunidade para proporcionar um pedacinho do céu na terra para mim e nossos filhos. Agora, os nossos filhos são adultos, com seus próprios filhos. Desfrutamos de noites familiares estendidas uma vez por mês com todos os membros disponíveis de nossa família. Nessa época, também comemoramos aniversários de família. Muitos nomes estão escritos em cada bolo de aniversário. Depois que essas reuniões de gala terminam, quando a paz e o sossego forem novamente restaurados, a irmã Nelson e eu nos abraçamos com amor, gratos por não termos permitido que nada tivesse mais prioridade do que o nosso amor, de marido e mulher, de esposa e de marido. Presto homenagem à irmã Nelson, essa esposa e mãe magnífica que sempre me apoiou. Quando as pessoas perguntaram como ela conseguiu lidar com 10 filhos com tão pouco tempo disponível do marido, ela respondeu com um brilho nos olhos, dizendo: quando eu me casei com ele, não esperava muito, então nunca fiquei desapontada. Ai, tô rindo, gente, é porque a gente sabe que as duas, né, a Denza e a Wendy, elas têm um senso de humor muito parecido com o senso de humor do profeta, né? Voltando. Durante esses anos de estágio, residência e tudo que se seguiu, ela, a minha esposa, serviu fielmente na primária, nas moças e na Cidade de Socorro. Além disso, ela cantou com o coro do tabernáculo por 20 anos. Vocês, moças, podem aprender muito com o exemplo da Sister Nelson. Apoiem seus maridos em seu trabalho importante e não sejam egoístas em suas expectativas. Deixe seu marido voltar para um lar de afeto, não de discórdia. Enquanto isso, aprenda as doutrinas e ensine-as aos seus filhos. Já se foram os dias em que o marido era o teólogo e a esposa a cristã. O presidente Gordon B. Hinckley deu conselhos a vocês, irmãs, e ele disse, abre aspas, exorto cada uma de vocês, moças, a estudar o máximo que puderem. Você precisará de estudo para o mundo em que se mudará. Nenhuma outra geração em toda a história ofereceu tantas oportunidades às mulheres. Seu primeiro objetivo deve ser de um casamento feliz, um selamento no templo do Senhor e seguido da criação de uma boa família. A educação pode equipá-la melhor para a realização desses ideais. Fecha aspas. E, gente, rapidinho aqui, já que o presidente Hinckley falou de educação, a gente sabe, vou fazer propaganda rapidinho aqui da BYU Pathway, ok? Vocês ainda que não conhecem, pode deixar embaixo na caixinha um comentário. Me falem, porque existem bolsas especiais para as mulheres da igreja, principalmente as que são mães solteiras, as que são viúvas, as que são mães que ficam em casa e que o marido trabalha, que não tem muito dinheiro. Existem oportunidades para vocês estudarem. A igreja está oferecendo hoje. Você só precisa se informar e ir atrás, tá bom? Fecha aspas aqui o meu comentário. Vamos voltar para o discurso dele. E aí o presidente Nelson citou novamente, ele disse assim, que o presidente Hinckley falou: no processo de educar sua mente, desperte dentro de si uma maior sensibilidade para o belo, o artístico e o cultivo do talento que possui, seja ele grande ou pequeno. Obrigado, irmãs, por sua fé e devoção. A igreja é grandemente fortalecida por seu serviço. Suas responsabilidades são de tal importância que, se você falhar, os irmãos não terão sucesso. Pensem nisso. Irmãos e irmãs, tenham bom ânimo. Dê um passo de cada vez e faça o melhor que puder a cada dia. A vida passa tão rápido. Não sabemos quantos anos teremos juntos aqui na mortalidade. Para a irmã Nelson e para mim, esse número está diminuindo pouco a pouco. Somos profundamente gratos por nosso amor perdurar, mesmo em nosso ninho vazio. O verdadeiro amor não é medido em termos de luar e de rosas, mas em termos de quem cuidará de você quando você envelhecer. Quando a vida mortal terminar, cada um de nós retornará a Deus, que nos deu a vida.
Em uma entrevista de julgamento, duvido que Deus pergunte a um cirurgião: quantas operações você realizou? Ou você gostaria de ter passado mais tempo no hospital? Eu acho que não. Mas eu sei que ele vai perguntar se a irmã Nelson e eu permanecemos fiéis aos nossos convênios de tomar sobre nós o nome de Cristo e de sempre nos lembrarmos dele. Sem dúvida, ele examinará cuidadosamente meu ministério apostólico, mas esse assunto vital provavelmente estará subordinado à sua avaliação de meu histórico como marido e como pai. Eu não tenho medo da morte. Na verdade, uma escritura descreve como será a morte de um santo. Está no Salmo 116, versículo 15, que diz: preciosa aos olhos do Senhor. Então, será preciso para mim também, ao encontrar nossos pais e nossa preciosa filha, que faleceu há cerca de alguns anos. O falecimento da minha filha, que era mais jovem, e o seu marido, deixou seu marido com 5 filhos. E sei que encontrarei ansiosamente meus ancestrais e profetas e apóstolos anteriores, e que um dia a irmã Nelson e eu habitaremos juntos na presença de nossa família e do Senhor para todos sempre. Nós teremos sido fiéis aos convênios feitos no templo e ao juramento e convênio do sacerdócio, que nos asseguraram, nas palavras do Senhor, que tudo o que meu Pai possui, ser-vos-á dado. E vocês podem ler sobre isso na seção 84 de Doutrina e Convênios. Irmãs fiéis, as irmãs fiéis compartilham as bênçãos do sacerdócio. Pense nessas palavras: tudo o que o Pai tem. Esse conceito está além de nossa compreensão mortal. Significa que nenhuma recompensa terrena, nenhum outro sucesso, poderia compensar as dádivas que o Senhor concederá àqueles que o amam, que guardam os seus mandamentos e que perseveraram até o fim. E então vamos ao meu terceiro ponto, um compromisso interior com Cristo. O apóstolo Paulo ensinou que as doutrinas divinas, como as de identidade e prioridade, devem ser escritas não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. A importância de um compromisso interior com o Senhor é simbolizada ao tomarmos o sacramento. Compare-o com outras promessas feitas na vida, geralmente simbolizadas por um sinal externo, como uma mão levantada ou uma assinatura escrita. O Senhor nos convidou a simbolizar nosso convênio com Ele por meio de um sinal que é interno e externo. Quando os emblemas sagrados de sua carne e sangue nos são administrados, somos convidados a aceitá-los em nossos corpos. Ao fazermos isso, o seu sacrifício expiatório torna-se literalmente parte de nossa própria identidade. Um dia você será perguntado se tomou sobre si o nome de Cristo e se foi fiel a esse convênio. O mais novo converso faz o mesmo convênio que cada um de nós já fez, de tomar sobre nós o nome do Senhor. Todos temos permissão, até mesmo incentivos, para alcançar a plenitude da estatura completa de Cristo. Esta noite venho a vocês em minha verdadeira identidade como marido, pai e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Minhas prioridades são minha esposa, minha família e meu ministério. Devo ensinar coisas claras e preciosas que foram restauradas nesses últimos dias, como testemunhas especiais de seu nome em todo o mundo. Nós, os apóstolos, falamos de Cristo, regozijamos em Cristo, pregamos a Cristo e profetizamos de Cristo. De uma forma muito real, você carrega uma responsabilidade semelhante. Como Jesus disse a seus fiéis seguidores na América Antiga, ele certamente diria a vocês aqui hoje, que vocês são meus discípulos e vós sois uma luz para este povo, que é um remanescente da casa de Israel, da casa de José. Você e eu devemos dar testemunho, devemos ministrar, devemos iluminar,
devemos ser um exemplo para todos os que entram em nossa esfera de influência. Esse privilégio é nosso. 24 horas por dia, 365 dias por ano, mesmo nas férias. O Salvador declarou simplesmente, em 3 Nef 27, que tipo de homens deveria ser? Em verdade vos digo, como eu sou. Seu sinal mais sincero de adoração a Jesus é a sua emulação dele. Você sabe dele, você sabe de sua linhagem divina, você conhece sua missão e ministério na mortalidade. Você o conhece, não por visitação direta, mas por meio do testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo é o testemunho mais forte que pode ser dado. É melhor do que uma visita pessoal. Interessante isso, hein, gente? Anotem, anotem. Então, para finalizar, conectando identidade, prioridade e bênçãos. O Senhor revelou nossa identidade, inspirou nossa devida prioridade e cumprirá as bênçãos prometidas aos remanescentes da casa de Israel. As páginas das Escrituras estão repletas de documentação histórica dessa inter-relação. Em 1836, sob a direção do Senhor, Elias apareceu e concedeu a dispensação do Evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Essa escritura diz respeito à nossa identidade. Mergulhe mais fundo na história sagrada e você descobrirá que há aproximadamente 4.000 anos os céus foram abertos ao pai Abraão. A ele foram ditas essas palavras, abre aspas, Abraão, eis que meu nome é Jeová, e eis que te conduzirei pela minha mão e te tomarei para pôr sobre ti o meu nome, e meu poder estará sobre ti. Por meio de teu ministério, meu nome será conhecido na terra para sempre, porque eu sou o teu Deus. Fecha aspas. Isso vocês podem ler em Abraão, capítulo 1. E aí ele continua em Abraão, capítulo 2, abre aspas, e abençoarei meu povo por meio do teu nome, porque todos os que receberem este evangelho serão chamados pelo teu nome e serão contados como a tua semente, e se levantarão e te abençoarão como seu pai. Dou-te a promessa de que esse direito continuará em ti e em tua semente depois de ti. Todas as famílias da terra serão abençoadas, mesmo com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos da salvação, sim, da vida eterna. Fecha aspas. Essas passagens confirmam a conexão entre sua identidade, prioridade e bênçãos prometidas. Sua responsabilidade é aplicar essas lições à sua vida. Como você descobre sua identidade? Primeiro, lembre-se de que você é filho de Deus, criado à sua imagem, enviado aqui para um propósito sábio e glorioso. Então você precisa pesquisar as Escrituras, e aí você vai descobrir quem você é. Sim, que você é filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já fostes revestidos de Cristo. Você é nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E vocês podem ler sobre isso no capítulo 3, no livro de Gálatas. E essa identidade te dá direito a todos os privilégios e bênçãos que o Evangelho oferece. E vocês podem ler essa mesma frase na Declaração Oficial 2, que também se encontra em Pérola de Grande Valor, que fala assim, aí ele leu a seção 86 de Doutrina e Convênios, do 9 até o 11, que fala assim, abre aspas, pois sois herdeiros legais, segundo a carne, e fostes escondidos do mundo com Cristo em Deus. Portanto, sua vida e o sacerdócio permaneceram e devem permanecer por meio de você e de sua linhagem, até a restauração de todas as coisas ditas pela boca de todos os santos profetas desde o início do mundo. Portanto, bem-aventurados sois, se continuardes em minha boa vontade, em minha bondade,
uma luz para os gentios, e por meio deste sacerdócio, um salvador para meu povo, Israel. Fecha aspas. E então, como você determina a sua prioridade? Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero, acima de tudo? E então, compare sua resposta com o alto padrão revelado por seu Criador. Ele disse que você não deve buscar as coisas deste mundo, mas buscar primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você edifica o reino de Deus ao colocar sua família em primeiro lugar. O maior dever do sacerdócio do marido é amar e cuidar de sua esposa, abençoá-la e a seus filhos. O maior chamado de uma esposa é amar seu marido e criar seus filhos. Ao servir ao Senhor, saiba que seu dever é para com a igreja para sempre, e isto por causa de sua família. E aí, como você obtém suas bênçãos? Como você pode se qualificar para as bênçãos eternas? Sim, tudo o que o Pai possui? Com sua identidade preservada e suas prioridades devidamente honradas, as bênçãos de nosso Pai fluirão para vocês em virtude do santo sacerdócio, que não tem começo e nem fim. Você pode reivindicar todas as bênçãos do convênio abraâmico destinadas a serem cumpridas nesses últimos dias. Vou repetir. Você pode reivindicar todas as bênçãos do convênio abraâmico destinadas a serem cumpridas nesses últimos dias. Vocês podem ler sobre isso em 1 Nefe, capítulo 15. Bênçãos e responsabilidades antes estendidas às outras nações, agora nos foram dadas. Vocês podem ler mais sobre isso no capítulo 3 de Gálatas e na seção 110 de Doutrina e Convênios. As bênçãos patriarcais revelam nossa ligação com os grandes patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Somos a semente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Essa identidade merece nossa preciosa prioridade, que por sua vez nos traz as bênçãos do céu. Essas bênçãos incluem o acesso ao livro de Mórmon, que é outro testamento de Jesus Cristo. Também é um sinal de que Deus cumprirá seus convênios com os remanescentes da casa de Israel. Esta igreja foi restaurada na terra para cumprir as profecias e propósitos divinos. Israel será coligada, as famílias devem ser seladas em templos sagrados, e o mundo deve ser preparado para a segunda vinda do Salvador. Os membros da igreja estão entre os eleitos de Deus, a quem foram concedidas as verdades do Evangelho e as ordenanças do sacerdócio. Aproveite essas bênçãos e ensine-as a outras pessoas por preceito e exemplo. Agora, meus amados associados, gostaria de invocar sobre vocês uma bênção apostólica para que conheçam a sua identidade, quem são e quem podem ser, que você possa estabelecer sua prioridade elevada e protegida da erosão, para que se qualifiquem para receber as bênçãos do Senhor e trazer alegria a vocês, seus filhos e filhas fiéis, e a sua posteridade. Eu os abençoo, deixando meu amor e testemunho com vocês de que Deus vive, Jesus é o Cristo, e que esta é a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uau! Discurso legal, né, gente? Pois é, eu sabia que vocês iam gostar. Então, mais uma vez aí, né, ele explicando detalhadamente o que é o convênio abraâmico, mencionando novamente bênçãos patriarcais, mencionando novamente nossas bênçãos e deixando uma bênção, né? Ele mencionou ainda uma bênção apostólica. Então, meu convite a vocês é que estudem essas escrituras que ele mencionou, que leiam estudem essas coisas que ele tem convidado a gente a estudar, né? A gente não vai entender os templos se a gente não entender o que o profeta vivo está pedindo a nós. E como eu falei lá no início, né? A gente tem que fazer um esforço pessoal
né, a gente tem que buscar saber por nós mesmos. E eu gostei muito, né, que ele falou que nós podemos alcançar essa condição para que Cristo, né, habite pela fé em nossos corações, se nós buscarmos essa grande mudança que o Senhor opera nos nossos corações através dos convênios, através, né, da nossa frequência à igreja, da nossa administração. Isso é muito importante. E porque nós somos herdeiros, né, dessas promessas. E o Senhor falou que nós temos essa missão de fazer essas coisas e buscar essas bênçãos. Então, o meu convite a vocês hoje é que ponderem sobre isso, releiam, ouçam de novo esse podcast, esse episódio, se vocês têm alguma pergunta. Ouçam os episódios adicionais que comentam mais sobre esses assuntos. E se vocês tiverem alguma pergunta, deixem na caixinha ou me enviem uma mensagem. Mas lembrem de que vocês precisam fazer isso por si mesmos também, como ele mencionou. E aí o Espírito Santo vai ajudar a encontrar as verdades sobre todas as coisas, tá bom? Então, eu gostaria de terminar dizendo a vocês que eu sou muito feliz pela companhia de vocês com esse podcast, pelos comentários que vocês compartilham, pelas coisas que vocês comentam uns com os outros também. Eu procuro ler tudo, até mesmo para mim saber o que vocês estão achando, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para ajudar nesse podcast, porque a minha intenção aqui é servir vocês. E também agradeço por todos vocês que têm paciência, com todos vocês que têm ajudado a esclarecer dúvidas de outras pessoas, porque isso é coligar Israel também. E que bom que a gente estava junto lá na existência pré-mortal, defendendo o Salvador, e que a gente está junto aqui novamente nessa época, servindo e defendendo o nome do Salvador e defendendo a igreja e preparando a terra para a segunda vinda. A gente foi forte lá, que a gente continue sendo forte aqui e que a gente possa ser contados entre os eleitos de Deus, aqueles que as Escrituras dizem, né, que virão de branco e que serão assentados sobre o Monte Sião e que ajudarão todas as coisas que o Salvador precisar e receberão as bênçãos, que a gente possa ser contados entre eles. Meu convite a vocês, então, que ouçam e compartilhem esse podcast, se inscrevam se vocês ainda não estão inscritos no canal, sigam também o podcast do Mulheres Rainhas nas redes sociais, a gente se vê pelo Instagram e pelo Facebook também, e na próxima semana a gente continua então conversando no próximo episódio. Obrigado a todos vocês, uma boa semana e a gente se fala na próxima, tá bom? Tchau, tchau.